aconteça, eu vou trazer aqui um método básico. Óbvio que eu poderia ficar um dia inteiro me aprofundando aqui nesses 3 atos, mas um roteiro elevator pitch, basicamente, ele tem 3 atos, ou ele pode ter 3 atos. O ato 1 é quando você começa a contar uma história. Essa história tem o propósito de trazer quais são os conceitos do seu negócio, desde que o seu público já não o conheça. Se o seu público já conhece quais são os conceitos e benefícios e como você pode melhorar a vida, tem uma alternativa aqui. Não é contar história, não é trazer o storytelling, é ir direto ao ponto. E direto ao ponto significa começar pela conclusão. Geralmente a conclusão está no ato 1, 2 ou 3? 3. Ir direto ao ponto é quando o meu público já conhece o propósito e eu trago para ser a primeira tela, ou o primeiro ponto da minha narrativa. Quando ele não conhece, eu conto uma história. E por que história, né, pessoal? Porque as histórias, já virou, até a palavra storytelling já virou um clichê, né, dentro das apresentações corporativas. As histórias geram empatia. Então, quando você começa uma história, quando você assiste um filme, você se identifica com o protagonista do filme, você começa a viver as emoções desta pessoa. Então, o storytelling é poderoso porque o storytelling gera empatia. O storytelling, ele emociona. E como a gente quer a conexão emocional, veja, é muito diferente você contar um case de uma forma técnica e contar um case de forma storytelling. Então, o básico é, vou mostrar aqui um caso de sucesso. Quanto era, quanto ficou, quais foram as ações e as pessoas envolvidas. Essa é uma forma de contar, certo? A outra é você contar uma história sobre o case. Olha, este projeto começou em 1900 e tanto, quando a crise era profunda no país. Aí você traz o drama, né? Você traz outras questões. É muito diferente. E as histórias são poderosas porque as histórias, elas transformam. Muitas vezes você assiste um filme que você sabe quem são os artistas, você sabe que aquilo é uma ficção, mas no final você começa a questionar alguma crença e valor que você tem. Olha como é poderoso quando esse processo de você se colocar no lugar do outro e estabelecer empatia. E eu vou trazer aqui, gente, um roteiro clássico de um storytelling. É o storytelling mais simplificado possível. É o filme hollywoodiano, tá? Não é filme francês que eu vou trazer aqui, tá bom? Eu adoro o filme francês, é aquele filme que começa, você não sabe direito quem é o protagonista, você não sabe direito, né, o que vai acontecer, o filme avança, você acha que está entendendo, só que não. Não é esse filme. Eu vou trazer um filme com um roteiro clássico hollywoodiano. Primeiros 10 minutos, qual que é a preocupação do diretor? Mostrar quem são os personagens, onde acontece a história, em que momento da história ele acontece. Eis que para o filme ter graça e a gente continuar assistindo, o que precisa acontecer? Qual que é a matéria-prima de um grande filme? A principal matéria-prima. Qual que é? Problemas. Então, quanto mais problemas envolvidos, maior a chance de você arrebentar na sua apresentação, no seu storytelling. Porque quanto mais problemas envolvidos, maior vai ser a importância do protagonista do filme. Quem é o protagonista? É a sua empresa, é a sua ideia, é você. E muitas vezes pode ser também um desejo, não necessariamente um problema. Na sessão da tarde, mocinho se apaixonou pela mocinha. É um problema ou um desejo? Esse é o clichê desse momento. Começa como um desejo, vai virar um problema. Isso aí. E aí, gente, o filme começa. E vai começar o quê? Os desdobramentos dos problemas e dos desejos, que eu vou chamar oficialmente de conflitos. Não economizem conflitos. Vai para o fundo do poço. Mesmo que aquilo seja raro acontecer. Olha, não estou falando que vai acontecer, mas pode acontecer sim, de você perder a liderança e o seu concorrente que tem um projeto disruptivo pode conquistar o mercado. Por que não? Tá certo? Por quê? Porque é nos conflitos que vêm as emoções.
Agora, o diretor do filme traz para o protagonista, né, um momento do filme que a pessoa fala, opa, peraí, e se eu fizer isto? E se eu fizer isso, isso, aquilo? Ele começa a visualizar as oportunidades. Agora, é claro que para as oportunidades serem aproveitadas, o protagonista vai enfrentar o quê? Desafios, obstáculos. E aqui mora o clímax do filme, que é quando você consegue mostrar quais são os desafios e como eles vão ser superados. E aqui, gente, normalmente é quando você conquista a confiança em definitivo do público. Ao invés de chegar e falar, ó, vai dar tudo certo, fica tranquilo, esse projeto vai ser tranquilo. Não, traga uma verdade. Olha, nem tudo são flores nesse projeto, existem riscos sim, porque eu vou precisar do seu comprometimento. Isso traz credibilidade, ok? E por fim, a gente chega na solução, quando os obstáculos os desafios são resolvidos, e na esperança que o nosso público identifique qual que é a moral da história. Então, estas são as variáveis de um storytelling clássico. Não necessariamente todas estas variáveis vão existir para qualquer história, e não necessariamente exatamente nessa ordem. Ok? Agora, não por acaso também que essas variáveis, elas trazem o que eu chamei há pouco de perguntas essenciais. Olha aqui, ó, problemas, necessidades, conflitos. Então, a resposta para essas perguntas é a matéria-prima do elevator pitch, do storytelling, dentro dessas frentes. E aqui, né, eu sou engenheiro adora matriz, e eu montei essa matriz aqui, ó. Então, quando você avalia o seu negócio, o seu projeto, trazendo aqui nas colunas as perguntas, sabendo quem é o seu público decisor, conhecendo o seu call to action, conhecendo a solução do seu negócio, você vai escolher uma ou mais linhas dessas para responder a essas perguntas, e automaticamente nesta sequência você já tem uma história. O candidato à história. Então, se eu falo para o diretor de TI, quais são as linhas que eu preciso dar prioridade? Diretor que se preze sempre está preocupado com estratégia, tá? Estratégia do negócio. E o quê? Processos, tecnologia e infra. Se eu falo para o diretor de recursos humanos, qual prioritariamente eu preciso preencher? Equipe, o que mais? Social e por aí vai. Tá? Então, esta matriz, gente, é para vocês mergulharem um dia inteiro, porque é dela que vão vir os argumentos à tona. Então, eu vou chamar esses argumentos de argumentos ouro. O ato 2 é quando eu trago retornos adicionais. É quando, e além disso, esses retornos adicionais, eu vou chamar de argumentos prata, que normalmente estão por trás da resposta dessas perguntas. Quais são as oportunidades que vão ficar ao alcance? E quando a gente fala do ROI, né, retorno sobre investimento, ele está exatamente aqui, do ponto de vista econômico e do ponto de vista de oportunidade. E por fim, eu mostro qual que é a estrutura que vai garantir que aquilo vai acontecer. E declaro o call to action. Quando eu falo estrutura, jamais é aquela estrutura. Quem somos, missão, visão, valor. Pelo amor de Deus. Essa estrutura, quem somos, missão, visão, valores, eu sou bom, eu sou bom, eu sou bom, eu sou lindo, maravilhoso. Não. Quais são as competências que a minha empresa e o meu time têm que vão garantir que aquilo vai acontecer. É assim que normalmente eu avanço no ato 3, se necessário, tá, gente? Porque muitas vezes a apresentação pode acabar no ato 1, quando a pessoa já entendeu a história. E finalmente aqui para encerrar, uma recomendação. Sejam sempre vocês mesmos. A autenticidade é sagrada, com uma ressalva, tá? Com uma ressalva. Na sua melhor versão. E a melhor versão você desenvolve. A melhor versão significa, basicamente, você ter domínio emocional. Você ter domínio emocional que está totalmente relacionado à comunicação eficaz, que está relacionado a você conquistar credibilidade. Não adianta nada
eu tenho um discurso elevator pitch espetacular, se eu não tenho domínio emocional, se eu passo insegurança, e a pessoa fala, não falou bobagem, mas a conta não fecha. Tá? Por quê, gente? Por que eu preciso ter credibilidade? Domínio emocional tem relação com atenção plena. Eu também poderia ficar um dia inteiro falando sobre isso. Mas é atenção plena em você, nos seus pensamentos, nas suas emoções e no público para quem você fala. Atenção plena é diferente de sequestro emocional. Sequestro emocional é quando o seu lado emocional toma conta e você perde o jogo. Brasil e Alemanha 7-1, lembra? Aquilo lá foi um exemplo clássico de sequestro emocional, certo? E quando a gente fala em atenção plena, domínio emocional, eu falo basicamente em autocomunicação, porque a comunicação, ela não depende só de duas ou mais pessoas. A comunicação começa no seu diálogo interno. Ele é positivo ou ele é negativo? E o seu diálogo interno vai definir a sua credibilidade, porque ele que é responsável pela sua comunicação não verbal. Comunicação não verbal é a comunicação decisiva para que você conquiste a confiança do seu público. E é muito possível você desenvolver todas essas competências cada vez mais. Exemplo disso está aqui na frente, sou eu, essa pessoa aqui sou eu. Por quê? Porque até a minha adolescência eu fui gago. Essa possibilidade aqui de falar em público era uma coisa inadmissível. Eu ainda tenho um perfil muito introvertido, mas óbvio que eu precisei evoluir muito. E essa evolução, depois de muita terapia, eu descobri que o fato de eu ter conseguido superar a minha dificuldade fez eu perceber o valor da comunicação, não só para a minha vida pessoal, mas posteriormente para a minha vida profissional. E se eu não tivesse sido gago, eu não teria criado a SOAP. Então aqui tem um fato evidente de que é possível sim evoluir dentro da sua comunicação. E isso traz uma evolução como um todo. Pessoal, vou deixar aqui os meus contatos. Neste link aqui vocês podem baixar muito conteúdo gratuito lá da SOAP. Eu tenho aqui o meu site pessoal, com as minhas palestras que eu ofereço no dia a dia. Compartilho muitos conteúdos práticos diariamente no LinkedIn, no Instagram e no Twitter. Ok? Muito obrigado a todos.